noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Perspectivas para essa semana comigo, Bernardo Pascovitch. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, com muito descanso, com muita paz, né? Com boas decisões de votos no dia de hoje. Tem umas decisões aí meio estranhas, né? Mas enfim, não vamos falar sobre política. Hoje, dia 15 de novembro de 2020, domingão, acabando o final de semana, hora de falar sobre o que vai agitar os investimentos nessa semana que começa amanhã. E a grande verdade é que a semana está meio fria, viu? Não tem nada assim muito relevante em termos de uma data específica. Mas, contudo, todavia, tem alguns assuntos relevantes sim para a gente ver. Vamos começar pelo Brasil? Então, o Brasil tem pouca agenda de indicadores. Na verdade, de mais importante, a gente tem na segunda-feira inflação IGP-10, tá? Para a gente ver com possível alta, as primeiras perspectivas aqui no começo de novembro da inflação ao produtor, o IGP. E também amanhã, segunda-feira, começa a funcionar oficialmente o PIX, que é o novo sistema de pagamentos do Banco Central, que pode ser uma evolução da TED, do DOC, com pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não vai ter no PIX essa coisa de pagamento das 10 da manhã às 5 da tarde, só dia útil, não. Todos os dias da semana, agora você vai poder realizar pagamentos. Isso na segunda-feira. Na quarta-feira sai o GPM semanal. Então, o IGPM que tem subido forte, né, e tem trazido até preocupações para muita gente, sai uma nova prévia do IGPM agora semanal. Em termos de indicadores para a semana no Brasil, são esses os principais dados, mas mais importante, ou muito mais importante do que esses indicadores, tem 3 assuntos aqui. Em primeiro lugar, o aumento de casos de coronavírus no Brasil. Alguns hospitais em São Paulo já começaram a reportar o aumento de casos, aumento de hospitalizações, de internações em UTI, estão reabrindo leitos para coronavírus, recontratando mão de obra, médicos, enfermeiros focados em coronavírus. Pra terem uma ideia, ontem, no sábado, foram 921 mortes. Lembra que esse número vinha caindo bastante para baixo de 1.000, né? Chegou a bater 200 mortes em um dia. Esse número está subindo novamente. E isso, claro, que preocupa. A própria média móvel de mortes tem aumentado e retomado níveis de semanas ou meses anteriores. Então, o avanço de coronavírus no Brasil vai ser um assunto muito importante dessa semana. Não só no Brasil, tá? No mundo também, mas no Brasil vai ser bem importante. Segundo ponto aqui muito importante, as vacinas. As vacinas que na semana passada a gente teve mais embates entre o governador João Dória e o presidente Bolsonaro, um defendendo a vacina Coronavac da Sinovac, feita pela China em parceria com o Instituto Butantan. O presidente Bolsonaro criticando e dizendo que prefere a vacina de Oxford, feita em parceria com a AstraZeneca, ou também a Pfizer, feita em parceria com a BioNTech, que foi, enfim, divulgada na semana passada com bons resultados. Esse assunto político também pode gerar alguma instabilidade. E, em terceiro lugar, avanço de reformas. Paulo Guedes disse na semana passada, para tranquilizar o mercado, de que sim, as reformas vão voltar, já estão voltando, e que ele está otimista com essas reformas. Eu já coloquei bastante ficha no Paulinho, mas lembra lá em julho, no evento da XP, aquele Expert, em que o Paulo Guedes disse que a gente ia ter 3 grandes privatizações em 90 dias. Não teve nenhuma. Então, acho que às vezes o Paulo Guedes também traz algumas palavras de otimismo para tranquilizar o mercado que acabam não se concretizando. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa semana. No cenário internacional, em termos de datas, uma outra coisa importante para o Brasil. Essa é a última semana de balanços de divulgação de resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020. Na verdade, vão acabar amanhã e terça-feira. Aí a gente passou por essa temporada de balanços, passou bem, bons números foram reportados de forma geral, surpreendendo positivamente muitos analistas. No cenário internacional, na segunda-feira, na verdade hoje à noite, horário do ocidente do Brasil, mas já segunda-feira na Ásia, a China vem com um monte de dado importante. Vai divulgar dados de varejo e números de indústria principalmente. Na terça-feira, saem dados de vendas de varejo nos Estados Unidos, produção industrial nos Estados Unidos e resultados do Walmart, uma varejista gigantesca, um varejista gigantesco, ou se é feminino ou masculino, dos Estados Unidos,
que o mercado está bem de olho. Tem outros varejistas que também vão divulgar números nessa semana nos Estados Unidos, Macy's, a Talent e várias outras. Na quinta-feira saem os números semanais de pedido de auxílio de emprego nos Estados Unidos, os Jobless Claims, números importantes. Amanhã, segunda-feira e na terça-feira também saem dados dos reservatórios de petróleo nos Estados Unidos. Isso sempre, claro, acaba afetando a cotação do petróleo. Mas mais importante também, além dessas datas específicas, três pontos. Coronavírus nos Estados Unidos. Na sexta-feira, os Estados Unidos bateram um novo recorde, quarto recorde consecutivo de casos de infecção por coronavírus. Foram 177 mil casos. O mundo também batendo novos recordes. Até fui ver dados da Europa. A Europa está tendo não só agora aumento de infecções, mas também um forte aumento de mortes por conta do coronavírus. Então, a grande preocupação com possibilidade de lockdowns, de quarentenas na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, chegando no Brasil também, isso deve afetar bastante o humor dos investidores nessa semana. Tem alguns especialistas dizendo que o mercado e os investidores estão subestimando a dificuldade em distribuir vacina para todo mundo, distribuir vacina para todos os Estados Unidos. A vacina da Pfizer, que foi divulgada na semana passada, acho que ela tem que ficar resfriada entre menos 60, menos 70 graus Celsius. Como que você distribui uma vacina nessas condições, com essas exigências, em escala nacional, continental? Então, que aparentemente os investidores estariam subestimando a dificuldade em distribuir vacinas. O Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, já disse isso, falou, olha, a vacina é boa, legal, que foi que estão avançando nas descobertas, mas ainda vai demorar bastante para imunizar toda a população. Outro ponto aqui importante, o Trump hoje pela primeira vez reconheceu no primeiro momento a vitória do Joe Biden, depois ele mudou de ideia e falou que não, que as eleições que o Biden venceu, mas ele venceu roubando, em eleições fraudulentas. Depois ele mudou de ideia e falou que não falou nada disso. Mas basicamente ele reconheceu pela primeira vez a eleição do Biden, apesar de ter sido um reconhecimento por meio de fraudes. Vamos ver quais são as novidades que vão acontecer durante essa semana. Lembrando que o Trump não está dando acesso ao Biden e ao seu governo transitório, ao seu governo provisório, para fazer a transição de governos, a sua equipe de transição, não provisória, equipe de transição, justamente para o Biden já poder acessar algumas informações. Em terceiro lugar, muito importante, vários presidentes dos FEDs regionais, os bancos centrais. Tem o Banco Central Americano, que é o FED, e aí você tem FEDs regionais, são os bancos centrais regionais, tem vários nos Estados Unidos, e vários vão falar nessa semana sobre a situação da economia dos seus estados e do país. FED de Nova York, FED de Chicago, FED da Califórnia, enfim, vários presidentes regionais vão comentar sobre a situação da economia americana e regional, e claro, quando o FED fala, todo mundo fica de olhos atentos, muito, enfim, preocupado com o que o Fed vai dizer sobre suas projeções para a economia americana. Esse é o resumo dos principais pontos, falei os 5 enfins, Esse é o resumo dessa semana. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Na verdade, me fala qual é o seu humor. Você acha que essa semana a gente vai ter valorização ou desvalorização? Comenta com aquele emoji, sabe? Tem emoji de valorização ou de desvalorização. Comenta aqui para eu saber e para eu te responder. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas para elas saberem um pouco o que vai agitar os investimentos nessa semana e a gente se vê amanhã. Obrigado, um abraço, tchau!